E nesse espaço, Giovanni D'Agostin, prazer em tê-lo aqui. Gravata sempre coloração meia vermelha, né? Como todo colorado. Esse ano nós vamos participar da Libertadores. Parabéns, gente. Estamos com saudades de vocês da Libertadores. Que o Colorado aí faça frente às adversidades e conquiste mais esse campeonato importante aí para o povo gaúcho. Tá certo. A maior parte do povo gaúcho. Qual é a maior parte? O vermelho, o Colorado. Então tá. Então os caras, eles distorcem até as estatísticas, mas enfim. Futebol é isso aí mesmo, né? Torcida é torcida, né? Bom, Giovanni, nós estamos aí na pré-temporada de iniciar aquele acerto com o Leão, né? Com o imposto de renda. Naturalmente que as pessoas começam agora a pensar nisso a partir do fim das férias, né? Do veraneio e tal, o acerto com o Leão. Que critérios, por exemplo, de avaliação fiscal a gente pode fazer dos bens imóveis para se reduzir, digamos, o imposto de renda que se paga sobre eles? Muito bem, Silvio Lopes. Esse assunto é pertinente porque ele envolve principalmente a questão de natureza de planejamento fiscal no tocante a eventual ganho de capital quando a pessoa vende os imóveis. Então, quando a pessoa vende um imóvel, ela vai apurar o ganho de capital, que seria, em tese, o lucro, né, sobre essa operação. E o ganho nada mais é do que a subtração do preço de venda com o custo de aquisição do imóvel. Então, como o custo de aquisição do imóvel é uma variável determinante do ganho de capital, é oportuno nós tratarmos sobre ele, porque ele pode impactar ali na frente das finanças do contribuinte. Recentemente, no dia 22 de novembro do ano passado, de 2018, o governo federal editou o novo decreto que regulamentou o imposto de renda. É o regulamento do imposto de renda, que também a abreviatura é RIR, não é? RIR 2018. Então, os artigos que tratam da valoração do custo de aquisição dos bens imóveis estão lá do artigo 136 e seguintes do RIR 2018. Então, senhores telespectadores, se tiverem curiosidade, podem digitar no Google, decreto número 9580, vai abrir lá o regulamento do imposto de renda, no artigo 136 e seguintes, fala do custo de aquisição dos imóveis. O que a legislação fiscal estabelece de regra para que a pessoa valorize o preço de custo de aquisição do imóvel que será declarado pelo contribuinte lá na pasta de bens e direitos da declaração, que é entregue até o final de abril. Muito bem. O custo, primeiramente, se refere ao valor pago na aquisição do imóvel. Então, o sujeito comprou um imóvel, o preço de compra da aquisição é o número base para que a gente consiga valorar o custeio de aquisição. Uma outra regra muito importante é que, em que pese ter inflação, o governo não permite que se altere o valor do custo de aquisição com base na variação da inflação. Isso está previsto também lá no decreto que regulamenta o imposto de renda. Mas, além do custo de aquisição do imóvel, nós podemos agregar alguns outros gastos. E isso pode, como eu disse antes, impactar lá na frente quando esse imóvel for vendido. O que nós podemos acrescentar no custo do valor pago pelo imóvel? Nós podemos acrescentar as despesas que o contribuinte teve com construções no imóvel, o que o contribuinte teve com ampliações e reformas. Isso é possível, então, na medida em que o contribuinte vá gastando recurso com construção, ampliação e reforma, ele prepara uma planilha, não é? Guarda a documentação e agrega ao correspondente custo de aquisição do imóvel. Vamos imaginar que o contribuinte tenha que fazer uma demolição total e parcial de um prédio para construir um outro em cima. Essa demolição também pode agregar o custo de aquisição desse imóvel que a pessoa pertence. Também, realização de obras públicas, né, que tenham beneficiado o imóvel. Então, vamos imaginar que o contribuinte tem que fazer a calçada do imóvel. Então, o valor gasto com a calçada, com meio-fio, com a pavimentação das vias, com a instalação de rede elétrica, de esgoto, nessas obras públicas que, eventualmente, o contribuinte seja compelido a fazer na parte externa do seu terreno, não é? Por uma obrigatoriedade legal, também esse custeio pode ser agregado ao valor do custo de aquisição do imóvel
de modo em que, quando vender esse imóvel, a pessoa tem ali uma economia na ordem de 15% do imposto de renda. Esse é o grande segredo. Agora, a questão toda também é a seguinte, né? Quer dizer, se eu compro um imóvel, eu comprei um imóvel há 20 anos, né? Normalmente as pessoas esse tempo todo não guardam os recibos, essas coisas, né? Isso aí complica. Ela tem que fazer uma estimativa disso, mas ela tem que comprovar. Pois então, a legislação do imposto de renda estabelece que todo o acréscimo valorativo dos bens tem que ser acompanhado das planilhas e dos documentos idôneos, né, que comprovem esses gastos, né? Nota fiscal, contrato, recibo, não é? Então, é muito importante que o contribuinte procure um contador e para que esse contador lhe dê o respaldo e o suporte jurídico para que a declaração do imposto de renda dele amanhã depois ele não tenha problema, né, numa eventual autuação por um pagamento equivocado do imposto ou de uma valoração equivocada na pasta de bens e direitos. Agora, o grande segredo começa em guardar toda essa documentação, né? Quer dizer, o cara dá mais um imóvel, né, que tem um valor certamente mais elevado e tal. Guarda isso exatamente para depois evitar que tenha transtorno lá adiante. É importante que o contribuinte guarde a documentação, todo o gasto que tem com o imóvel, não é? Esses gastos com gastos prediais, efetivamente, não é? Que ele guarde tudo isso numa gaveta, numa pasta. Quando chegar a época de declarar o imposto de renda, vai contratar um contador para fazer esse serviço, entregue a pasta para ele. Aí o contador vai saber filtrar quais são os documentos legais para poder aumentar a valoração desse imóvel. Bom, a partir de agora, nós temos, a entrega toda é no final de abril, né? Quer dizer, normalmente o cara vai fazer o imposto de renda antes, né? Vai ter que se orientar naturalmente com o contador, porque tem que evitar de ter transtorno depois, problemas com o imposto de renda. Muitas vezes o cara, por desconhecimento, acaba tendo um problema sério com o imposto de renda, com a Receita Federal, não por má fé, mas por desconhecer. Portanto, por isso que é importante a participação de um contador nessa hora. O contador é o profissional capacitado para dar as orientações ao seu cliente no tocante ao imposto de renda, não é? A pessoa, Perfeito. O profissional que tem um conhecimento. É o período em que mais vocês trabalham também, não é? É um serviço, ele é ordinário, porque todos os anos tem o período de extraordinário no momento, né? Naquele momento. Realmente o número, todo mundo tem que declarar imposto de renda, né? E, sobretudo, quem tem empresa e tal, é mais complicado. E por isso que o trabalho, a orientação de um contador é fundamental. Por isso hoje, meu mestre... Por enquanto, por hoje é isso. Eu pretendo, nas próximas entrevistas, né, como nós estamos num período que nós já vamos entrar no período de entrega de declaração do imposto de renda, e como o imposto de renda ele é um tema, de certa forma, complexo, assim como toda a legislação tributária, não é? São muitas dúvidas que surgem, então, na medida do possível, a gente vai trazer algum tópico que tenha a ver com o imposto de renda para ir dirimindo algumas dúvidas, esclarecendo algumas dúvidas dos nossos telespectadores. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado, então. Forte abraço. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade.